Agora o nosso tópico vai ser o cálculo de derivadas numéricas. Do mesmo jeito que a gente calculou as integrais de uma forma numérica, uma forma que o computador consegue lidar, a gente agora vai pensar o que seria para o computador calcular uma derivada de forma numérica. Então a gente vai pensar numa função qualquer e como é que eu defino o que é a derivada num determinado ponto. Derivada a gente sabe que é a inclinação dessa tangente, mas fora da intuição, qual que é a forma exata de definir o que é uma derivada? F de x é a minha curva em geral e eu estou interessado em calcular a minha f' de x, a derivada naquele ponto. Então, f' de x é a derivada. E a definição formal é a definição que parte do limite, né? É quando a gente diz que o limite, quando Δx tende a zero, do ΔY sobre Δx. Então, a função calculada no ponto x mais Δx, menos a função calculada no próprio ponto, onde a gente quer calcular a derivada, tudo isso dividido pelo incremento na direção x. Então, é calcular uma inclinação, como se fosse uma inclinação de uma coisa macroscópica, né, um ΔY sobre Δx macroscópico, só que a gente faz esse Δx tender a zero, e aí, no limite, isso vai dar o valor da derivada, vai dar o valor da tangente naquele ponto exatamente. Essa é a definição formal. Mas ela envolve um ΔX tendendo a zero. Ela envolve uma operação que o computador não consegue fazer exatamente, que a gente consegue escrever no papel, mas que o computador não vai conseguir fazer, alcançar esse limite, porque daria um zero sobre zero, daria uma indeterminação. Então, a gente vai ter que fazer uma aproximação. A gente não vai ter o valor exato da derivada, a gente vai ter uma aproximação que envolve a gente considerar um certo passo h, da mesma forma como a gente usava um certo passo na derivação, na integração, dividindo o nosso intervalo em intervalos menores, a gente vai ter um h, e esse h, eu estou escrevendo que é um h maior que zero. É um valor pequeno, mas um valor mensurável. Ele não vai tender a zero. E aí a nossa aproximação, eu vou chamar esse ponto aqui de x1, e esse aqui vai ser o meu x2, sendo que a relação entre eles é que o x2 é igual a x1 mais h. E aí a aproximação da derivada em x1 vai ser dada por φ em x1 é aproximadamente o ΔY sobre ΔX correspondente. E aí o meu ΔY vai ser a função calculada no ponto x2 menos a função calculada no ponto x1 dividido por x2 menos x1. É a mesma coisa que a gente fazia antes, só que a gente não vai fazer o limite. Então a gente pode reescrever isso aqui como sendo o f, isso aqui é a mesma coisa de f de x1 mais h menos f de x1 dividido por h, também para ficar mais parecida com a notação anterior. As duas coisas são iguais, esse é igual a esse, mas essas duas coisas são apenas aproximações do valor de fato da derivada. E esse é um jeito que a gente aproxima a derivada, olhando a partir de um ponto x1, olhando para frente. Então, essa aqui é o que a gente chama de, na literatura em inglês, eles chamam de forward, ou, para a gente usar o nosso português normal, é a derivada para frente. Mas não estranhem que, às vezes, em português o pessoal também usa forward, e se tem o forward, você já deve imaginar que existe o backward também, existe a derivada para trás. Porque, do mesmo jeito que eu posso caminhar mais h para frente, eu poderia voltar uma certa quantidade h em relação ao ponto x0. Então, da derivada, eu escrevi errado aqui. Essa é uma forma de aproximação da derivada, mas a gente também pode calcular uma aproximação da derivada pensando para trás. E é o mesmo, a questão é a mesma derivada do x1, ela seria a função em x1
menos a função em x1 menos h. Então, o meu ΔY agora eu estou fazendo x1 menos em x0, e aí aqui o denominador vai ser x1 menos x0, ou, em outras palavras, isso aqui seria a função... desculpa, essa anotação aqui, eu misturei as duas anotações. Esse aqui seria x1 menos x0 dividido por x1 menos x0, que é o análogo dessa anotação aqui de cima, e em termos de h, sim, a gente pode escrever como f de x1 menos f de x1 menos h, voltando h, dividido pelo h. E aqui essa é a aproximação backward, ou aproximação para trás. Essas são as duas formas mais simples para a gente começar a falar de derivada numérica, e elas funcionam quando a gente tem a expressão analítica da f, quando a gente sabe, por exemplo, que a nossa f é um seno da cotangente do logaritmo de qualquer outra coisa. Se a gente tivesse a expressão completa analítica da minha f, eu poderia substituir. Eu escolho um passo h, eu escolho um valor x1, onde eu quero calcular a derivada, e aí é só fazer essa operação de dar um passo para frente, de dar um passo para trás, e a gente consegue aproximar a derivada dessa forma. Isso também, essas fórmulas também são válidas se a gente não tivesse a expressão completa da derivada. Se a gente só tivesse a informação em pontos amostrados, da mesma forma como aconteceu como a gente fez, por exemplo, com a integração. Às vezes a gente tem a expressão completa da f, e às vezes a gente só tem um gráfico com alguns pontos perdidos. E se a gente só tem o gráfico com alguns pontos perdidos, a aproximação da derivada que a gente vai fazer, se a gente fizer a aproximação para frente, seria desse jeito. Se a gente fizer a aproximação para trás, seria desse outro. E aqui dá para ver que essas pendentes, essas inclinações, não são exatamente as mesmas. Então, em geral, a aproximação para frente e a aproximação para trás não vão dar o mesmo resultado. É normal que elas divirjam nesse valor, diferentemente do que é a teoria do cálculo. O cálculo diz que o limite, quando a gente se aproximar pela direita ou quando a gente se aproximar pela esquerda, esse limite tem que ser o mesmo para ele poder existir, mas aí a gente está realmente fazendo um infinitesimal, a gente está indo até zero, e aqui a gente está parando num certo comprimento h, que é macroscópico, que não vai para zero, e aí sim, essas coisas podem ser diferentes. Aí surge naturalmente uma pergunta: uma dessas aproximações é melhor que a outra? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que pensar um pouquinho em relação às séries de Taylor, e aí eu vou ter que introduzir um pouquinho de notação antes da gente poder realmente responder essa pergunta de qual variação é melhor que a outra.